Ranqueando as melhores divisões de treino. Que assunto interessante. Estou muito animado para comentar aqui sobre essas divisões de treino e ranquear elas e tudo mais. Mas antes, rapaziada, a gente precisa entender algumas observações que eu vou trazer aqui, tá? Essa introdução aqui vai ser a parte mais importante do vídeo, tá? Porque de fato, se você não entender essa introdução, esquece, você vai ficar boiando no resto do vídeo. E mais do que isso, quando você estiver debatendo sobre divisão de treino com algum amigo ou tiver visto o vídeo de alguma pessoa falando sobre divisão de treino, você realmente não vai entender a fundo aquilo, sabe? Então essa introdução que eu vou trazer é a parte mais importante do vídeo, tá? Então vamos lá, o primeiro ponto é você entender o que é uma divisão de treino. Eu achei que isso aqui era um pouco óbvio, mas parece que não é. E por que parece que não é? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram antes de trazer esse vídeo, perguntando para os meus seguidores quais divisões de treino estão mais em alta e eles gostariam, aliás, vocês gostariam que eu trouxesse aqui, comentasse e tudo mais, para fazer esse ranking, né? Daí teve muita gente que chegou e me mandou, além da divisão de treino, me mandou também a seleção de exercícios que a pessoa está usando em cada um dos dias, me mandou o intervalo de repetições, a quantidade de séries, o intervalo de descanso, me mandou até a carga que está pegando em cada uma das séries, me mandou as séries de aquecimento, as séries preparatórias, o cara me mandou o planejamento inteiro. Não foi uma pessoa, muitas pessoas responderam dessa forma. Ou seja, ficou um pouco claro para mim que existem muitas pessoas que não entendem o que é uma divisão de treino, tá? Então, o primeiro ponto é esse, entender o que é uma divisão de treino. A divisão de treino é só uma organização do que vai ser treinado em cada dia da semana, tá? Então, pô, na segunda-feira vai ser treinado peito, ombro e tríceps. Na terça-feira vai ser treinado costas e bíceps. Isso é a divisão de treino, tá? A divisão de treino é só um pedacinho do quebra-cabeça, beleza? Quando a gente fala em quantidade de séries, em seleção de exercício e tudo mais, isso daí a gente já está falando do planejamento de treino por completo. A divisão de treino é só aquele um pedacinho do quebra-cabeça. E, inclusive, é um assunto um pouco superestimado pelas pessoas. A cada alguns meses, tem uma divisão de treino que está todo mundo falando. Como se fosse uma divisão de treino que você vai começar a fazer e vai triplicar os seus resultados. E aí também sempre existe alguma divisão de treino que está sendo completamente demonizada. Se você faz essa divisão de treino, você não vai ter resultado nenhum. Pessoal, não é assim que funciona. A divisão de treino não tem tanto poder assim como vocês imaginam, tá? Ela é só uma organização do que vai ser treinado em cada dia. Mais do que isso, a melhor divisão de treino ela sempre depende de um contexto que é individual. Não existe uma divisão de treino que é capaz de ser a melhor de todas num contexto geral. Por quê? O que uma divisão de treino ela precisa necessariamente oferecer? São alguns pilares, tá? O primeiro e o principal é a aderência. Então pode ser que eu chegue aqui e coloque alguma dessas divisões no topo, tá? Como a melhor de todas, uma divisão 5 vezes na semana. Só que se a pessoa só consegue treinar 3 vezes na semana, essa divisão de treino para ela em específico vai ser péssima, entendeu? Então assim, o primeiro ponto é a divisão de treino precisa encaixar dentro da sua rotina e precisa te garantir aderência. Esse é o pilar principal, tá? Um outro pilar importante é a prioridade. Diferentes divisões de treino, elas podem te ajudar a priorizar alguns grupamentos musculares e de repente elas vão deixar um pouquinho de lado outros músculos. Então, dependendo do seu contexto atual, seja mais interessante uma divisão ou outra. Então, isso também vai depender do seu contexto. Até mesmo a questão de como a preferência, ela é muito importante. Não adianta te colocar ali para fazer uma divisão que na teoria faça muito sentido e que até de repente se encaixe na sua rotina, mas pô, se você for para academia e não estiver gostando daquela divisão, não adianta nada, você vai treinar sem motivação, não vai conseguir treinar realmente pesado, com garra, sabe? Então a preferência também é muito importante. Existem mais alguns pontos aqui que podem ser relevantes, tá? Mas esses 3 pilares são bem importantes. Beleza? Então precisa levar isso em consideração. Eu vou comentar sobre várias divisões aqui
que são divisões que eu reparei que estão sendo muito populares hoje em dia, que vocês me trouxeram, né, para eu realmente comentar. E aí eu vou ranquear elas, mas é muito importante você entender que esse ranking aqui, ele é um pouco enviesado, tá? E eu preciso trazer isso aqui. E pode ser que no seu contexto esse ranking não faça sentido. E beleza, tá? Inclusive, fique completamente à vontade para deixar nos comentários a sua opinião, de repente o seu contexto e a sua explicação do porquê que outra divisão aqui faria mais sentido, tá? Fora isso, existe uma infinidade de divisões de treino, divisões que não são tão conhecidas, que às vezes não tem um nomezinho bonitinho, que podem ser muito boas. Existem inclusive adaptações dessas divisões que eu estou trazendo aqui, mas de fato não dá para comentar sobre tudo, né? Então vamos comentar sobre essas aqui que são as mais populares. Eu vou trazer aqui alguns contextos e aí também fiquem completamente à vontade para debater nos comentários, tá? Eu quero começar aqui pela Bro Split. O que é essa divisão Bro Split? É aquela clássica divisão que você vai treinar cada músculo uma vez na semana. Tá? Então eu vou dar um exemplo aqui de uma divisão Bro Split que é muito convencional. Segunda-feira, treino de peito. Terça-feira, treino de costas. Quarta-feira, treino de deltoide. Quinta-feira, treino de inferiores completo. Sexta-feira, treino de braço, né? Bíceps e tríceps. Sábado e domingo, descansa. Então, o que essa divisão de treino oferece? Oferece ali para você treinar cada um dos músculos uma vez na semana dentro de 5 dias com 2 descansos. Por que eu vou dizer que ela não é tão interessante assim? Porque você vai precisar primeiramente verticalizar todo o volume de treino. Então você vai precisar condensar todo aquele volume em uma só sessão. Então no treino de peito, por exemplo, vamos dizer que você vai querer trabalhar ali com 4, 5 exercícios. Pô, você vai chegar ali no quarto exercício, de repente no quinto, e você já vai ter uma fadiga acumulada bem grande no músculo. Então você já não vai conseguir performar tão bem. Você está perdendo a oportunidade de pegar esses 4 ou 5 exercícios e dividir melhor em mais sessões, ou de repente mais uma sessão, que poderia te oferecer uma performance um pouco melhor em cada série individualmente, tá? Além disso, pô, será que você realmente precisa de 7 dias para conseguir se recuperar e poder treinar de novo aquele músculo? Muito provavelmente não. Então você perde a oportunidade de estar estimulando numa frequência maior esses músculos, né? Então você conseguiria otimizar melhor as janelas de síntese proteica, tá? Então por isso eu vou ranquear aqui em último essa divisão de treino. Vamos agora para o Push Pull Legs 6 vezes na semana, também uma divisão de treino bem clássica, né? Muito popular. O que seria essa divisão? Segunda seria um treino de push, né? Push, treino de peito, ombro e tríceps. Daí na terça um treino pull, costas e bíceps, tudo que você puxa, né? Daí você tem um treino de perna. Depois na quinta você volta para o treino push de novo, e aí pode ser ali uma variação, algum foco diferente, mas continua sendo peito, ombro e tríceps, de novo costas e bíceps, perna, e aí descansa, tá? Então você treinaria 6 vezes na semana. Dessa vez você estaria treinando cada um dos músculos 2 vezes na semana. O interessante dessa divisão é que em cada dia você treina somente músculos que são sinergistas. Então, por mais que você esteja treinando 6 vezes na semana, enquanto você está treinando, por exemplo, ali os músculos de puxar, costas e bíceps, você está descansando e está se recuperando do treino de peito, ombro e tríceps, está descansando também no treino de perna. E isso vai acontecer em todos os treinos da semana. Então, assim, por mais que sejam bastantes treinos na semana, é possível de você fazer e conseguir se recuperar. Hoje em dia criou-se ali um senso comum que você não pode, em hipótese alguma, treinar 6 vezes na semana. Se você fizer isso, você não vai conseguir se recuperar, não vai conseguir performar bem e não vai conseguir ter resultado nenhum, né? Porque a fadiga vai te corroer por completo. E não é essa a grande realidade, tá? É uma divisão de treino que ela pode funcionar. Agora, o que eu entendo sim? Considerando uma pessoa que tem ali uma rotina convencional de correria ali, de trabalho, de estudo, de estresse, às vezes não consegue ter um sono tão alinhado também. Pô, para essa pessoa treinar 6 vezes na semana e 6 treinos em sequência
talvez fique sim um pouco cansativo, tá? Talvez ela poderia aproveitar mais dos treinos se tivesse mais um dia de descanso ou mais 2 dias de descanso. E ela poderia ali também utilizar alguma divisão de treino que também ofereça para ela treinar 2 vezes na semana cada um desses músculos, só que com mais descanso, tá? Isso daí poderia ajudar ela a melhorar a performance. Todavia, vejo aqui que existe contexto que faça sentido. Push-pull legs 6 vezes na semana. Não é assim tão ruim quanto as pessoas imaginam ser, tá? Mas num contexto geral, eu vou estar colocando aqui no C, porque consigo enxergar divisões que possam fazer mais sentido para grande parte das pessoas. Vamos lá, próxima divisão de treino é a Arnold Split 6 vezes na semana. Também é uma divisão bem popular. Essa divisão aqui ela estava mais popular. Eu lembro que ali para 2023, tá? Tava uma divisão muito popular, beleza? Para quem não conhece essa divisão, segunda-feira seria ali um treino de peito e costas. Daí na terça seria um treino de deltoide e braço. Daí perna e aí você repete, né? 6 treinos em sequência, descansa ali no domingo. Por que que eu não gosto tanto dessa divisão, pelo menos dessa forma mais convencional? Além de você ter 6 treinos em sequência, você vai ter a interferência de um treino em outro. Porque quando você está treinando peito e costas, você também está trabalhando músculos do deltoide e também está trabalhando bíceps e tríceps. Então, quando você vai ali para o treino de ombro e braço, você não está com esses músculos de repente totalmente recuperados. E aí, novamente, quando você chegar no peito e costas, talvez por conta do treino de ombro e braço, você não esteja novamente recuperado. Então, uma divisão que ela, além de ter muitos treinos e muitos treinos em sequência, ela tem interferências de um treino para o outro. É um pouquinho diferente do push-pull legs, que por mais que tenha os 6 treinos, quando você está em um treino, você está conseguindo se recuperar das outras sessões, tá? Então, por conta disso, eu vou estar colocando aqui ela também no E. Agora a gente vai para a nossa querida Upper Lower, divisão que está muito famosa hoje em dia, tem muita gente utilizando. É uma divisão que eu gosto muito, tá? Como que funciona? Um treino é superior completo, outro treino é inferior completo. Daí, teoricamente, você teria um dia de descanso. Você faria novamente superiores completo, inferiores completo. E aí você poderia ter 2 dias de descanso para então retornar. Tá? Você poderia dentro dessa divisão ter focos diferentes entre ali as 2 sessões de superiores e 2 de inferiores. Você consegue estimular todos os músculos 2 vezes na semana de uma maneira relativamente equilibrada. Por que que eu digo relativamente equilibrado? A gente tem muito mais músculos na parte superior do corpo do que na parte inferior. Então, os treinos de superiores, eles tendem a ficar um pouquinho mais densos e um pouquinho mais fadigantes, enquanto os treinos de perna ali costumam ficar um pouco mais tranquilos de fazer, tá? Então, assim, ela se encaixa no contexto de muitas pessoas, até porque ela consegue garantir pra gente que, pô, você treina ali só 4 vezes na semana, você vai conseguir ter um descanso bem legal entre cada um dos treinos, entre a repetição dos músculos na semana. Então, assim, no geral, ela é muito legal. Mas, para quem está querendo realmente priorizar mais os membros superiores, talvez não seja a melhor estratégia, tá? Para quem está querendo priorizar membros inferiores, é muito legal, tá? Você vai reparar que assim as suas 2 sessões de membros inferiores vão ser maravilhosas, maravilhosas mesmo, porque você tem 3 dias de descanso na semana, tá? Então assim, realmente vai reparar que a sua progressão em membros inferiores vai ser sensacional nessa divisão. Os membros superiores também é legal, mas se você realmente está querendo priorizar mais, talvez existam estratégias um pouco mais interessantes que a gente já vai debater aqui, tá? No geral, eu diria que dependendo do contexto, talvez eu colocaria até no topo, beleza? Mas eu vou colocar aqui em A. Agora eu quero comentar dessa divisão chamada frente-trás. É uma divisão que foi popularizada lá na gringa. Na verdade, grande parte dessas divisões elas vêm ali da gringa, que o pessoal começa a falar muito, aí chega no Brasil e todo mundo fica maluco, né? Querendo descobrir. Essa frente-trás aqui, ela é relativamente nova, as pessoas começaram a falar há pouco tempo, mas ela existe de fato há bastante tempo, tá?
Então é nova no sentido das pessoas estarem comentando sobre. É uma divisão que assim eu costumo utilizar com vários alunos há um tempo muito bom, tá? Mas então é uma divisão que você treina 4 vezes na semana de forma semelhante a upper lower. A diferença é, em um dia você vai treinar tudo que é da frente do seu corpo, em outro dia tudo que é de trás do seu corpo. Então tudo que é da frente, o que vai englobar aqui? Vai ser o seu peito, vai ser o deltoide, vai ser o bíceps, vai ser o quadríceps. E aí tudo que é de trás vai ser costas, vai ser tríceps, vai ser posterior de coxa, vai ser glúteo, tá? O que ela, entre aspas, pode ganhar do upper lower? É que você consegue diluir um pouquinho melhor o treino de superiores. Então, por você justamente ter essa divisão frente e trás, você consegue em todas as sessões de treino estar treinando membros superiores, né? Por mais que sejam músculos diferentes. Então te dá a oportunidade de diluir um pouquinho melhor essas sessões. Você consegue priorizar de maneira um pouco mais fácil músculos dos membros superiores. Agora, por outro lado, existe um certo problema para os membros inferiores, que é o seguinte: quando você vai treinar quadríceps, o que você geralmente vai querer fazer? Você vai querer ter um padrão de extensão isolada de joelho, como uma cadeira extensora, e você vai querer ter também um padrão de agachamento, pelo menos em grande parte dos casos, né? Só que no padrão de agachamento, além do quadríceps, você também treina glúteo. E aí quando você chega no outro dia e você vai ter o treino, que é da parte de trás do corpo, e ela vai incluir posterior de coxa e glúteo, o que vai acontecer? Você vai treinar novamente glúteo, né? Você vai, por exemplo, querer fazer uma cadeira flexora ou mesa flexora, mas vai querer também ter um stiff ou uma extensão de quadril no banco romano, que vai trabalhar o posterior, mas vai trabalhar também o glúteo. Só que no dia anterior você teve o padrão de agachamento. Então pode ser que você não esteja com o glúteo ainda recuperado e talvez você tenha ali certa dificuldade na progressão dos movimentos que trabalham o glúteo. E aí existem algumas estratégias para tentar resolver isso, que no caso seria, por exemplo, não ter o padrão de agachamento no treino ali da parte da frente do corpo. Só que daí você perde um pouquinho a oportunidade de incluir variedade de estímulo e incluir um volume de treino um pouco maior. Então assim, você entra um pouco nessa discussão, né? Que talvez não seja a melhor estratégia para quem realmente está tentando priorizar os membros inferiores. Para quem está tentando buscar priorizar membros superiores e ainda assim treinar a perna 2 vezes na semana, por mais que não seja ali num volume um pouco maior ou numa variedade tão grande de estímulos, é uma divisão bem interessante, tá? É uma divisão também que dá para ser adaptada dentro de outras divisões que estão aqui. Então, assim, num contexto geral, ela é interessante, tá? Eu vou colocar ela também no ar, porque realmente vejo assim muitos contextos que possa fazer sentido, principalmente se você entender realmente como jogar o jogo, né? Como selecionar as coisas dentro dela. Agora a gente tem a push pull legs 3 vezes na semana. Então é a mesma coisa que o push pull legs 6 vezes, só que aqui seria um treino de só 3 vezes na semana. Então para alguém que só tem a disponibilidade de treinar 3 vezes na semana, ela chega e coloca um treino de push, um de pull, um de inferiores. Por mais que possa ser legalzinho, existem estratégias mais interessantes, tá? Em grande parte dos casos, pelo menos. Para você tentar, mesmo com 3 dias, conseguir estimular cada um dos músculos mais do que uma vez na semana, que parece ser mais eficiente, tá? Então, por isso eu vou estar colocando aqui também IE. Por outro lado, agora a gente tem o full body 3 vezes na semana. E aqui eu tenho alguns pontos interessantes para comentar, beleza? Também é uma divisão de treino que está super na moda, muita gente comentando, me chega muito aluno falando, pô, quero fazer full body, não sei o que você acha sobre? Então esse aqui vai ser um corte bem interessante, né? Para quem realmente quer entender mais sobre o full body. Como que funciona o full body, né? Você vai treinar literalmente o seu corpo completo em cada sessão de treino. Então no caso aqui 3 vezes na semana, vamos dizer que você vai treinar segunda, quarta e sexta. Vai ter uma sessão de full body na segunda, uma sessão de full body na quarta, uma sessão de full body na sexta.
Então, por mais que você treine só 3 vezes na semana, você tem a oportunidade de treinar todos os músculos 3 vezes. Pode ser uma estratégia super interessante para quem realmente não tem muita disponibilidade de treinar na semana, seja porque essa pessoa é muito ocupada ou porque de fato ela não quer, não gosta de treinar muitas vezes na semana. Então, é uma estratégia bem interessante para esse tipo de pessoa, tá? Agora, existem alguns contras que parece que as pessoas não conseguem enxergar, que é o seguinte. Primeiro deles, o tempo de cada uma dessas sessões de treino vai ser um tempo grande. Por que que isso vai acontecer? Vamos dizer o seguinte, você começou o treino ali com um supino, beleza. Você está trabalhando o seu peito, o seu tríceps, você está utilizando a articulação do ombro e cotovelo, beleza. Você foi do supino e aí depois você vai para um exercício de tríceps. Beleza, você está treinando ali o seu tríceps novamente, você já tem ali essa musculatura aquecida, o cotovelo também já foi aquecido ali. No supino talvez você não precise fazer tanta série de aquecimento e preparatórias. Só que vai chegar um momento dessa sessão que você vai precisar fazer um agachamento. E aí você vai treinar o quê? Quadríceps, glúteo, vai utilizar a articulação do joelho e quadril. E aí, novamente, você vai precisar fazer todo ali um processo de série de aquecimento e preparatórias. Isso vai acontecer em vários momentos desse treino em que você está fazendo exercícios que não se conversam com os anteriores. Você vai perder muito tempo puramente nesse processo de aquecimento, tá? Que isso tanto pode ter o problema de fato no tempo da sessão, como também tornar a sessão de treino chata. Realmente aquela sessão de treino monótona, porque você vai precisar ficar toda hora aquecendo e preparando. Principalmente para quem já é um pouquinho mais avançado e pega cargas maiores nos movimentos, pois isso daí é muito chato. Imagina você sair de um supino e ter que fazer um stiff. Então você tem que botar ali anilha pra caramba e depois tirar as anilhas, depois você vai para um agachamento, só que aí depois você vai para uma puxada. É uma sessão de treino que ela pode ficar chata, pode ficar muito grande. Então isso é um fator bem relevante. O segundo fator, se você realmente quiser treinar os músculos 3 vezes na semana dentro de um full body 3 vezes, você vai precisar tomar bastante cuidado com a seleção de exercícios. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que nessas 3 sessões, pro quadríceps em específico, 2 vezes na semana você tem a cadeira extensora. Em uma dessas vezes você não tem cadeira extensora, você só tem um padrão de agachamento. Nessa sessão que você só tem o padrão de agachamento, você não está estimulando o reto femoral. Então, para o reto femoral em específico, você só está treinando 2 vezes na semana. Isso vai acontecer com vários músculos, que se você não se preocupar com essas pegadinhas, no fim das contas você vai achar que está treinando todos os músculos 3 vezes na semana, só que no fim das contas você não está treinando todos os músculos 3 vezes na semana. E na tentativa de realmente explorar todos os músculos 3 vezes na semana nessa estrutura, vai ficar um treino com muitos exercícios. E aqui eu estou falando de mais de 8 exercícios, de repente mais de 10 exercícios, que novamente vai tornar a sessão de treino longa e, além disso, uma sessão de treino fadigante. Você vai chegar no meio da sessão de treino, lá para o final, e já não vai conseguir mais performar tão bem. Pelo menos se você treina realmente de forma intensa. Tá? Isso é algo que você vai perceber na prática, na tentativa de realmente treinar todos os músculos 3 vezes na semana. Dito isso, e assim, realmente tem muitos pontos que eu poderia trazer a mais sobre essa divisão, tá? Mas dito isso, para quem só tem a disponibilidade de treinar 3 vezes na semana, ela é ótima, ela pode ser muito boa. Para quem poderia e gostaria até de repente de treinar mais vezes na semana, 4, 5 vezes na semana, eu digo para você que full body 3 vezes na semana não vai ser o melhor caminho. Você poderia utilizar outras divisões e realmente explorar melhores resultados, porque você vai conseguir ter um pouquinho a mais de volume de séries, vai conseguir trabalhar com mais padrões de movimento e mais variedade de estímulos. Então eu vejo muitas pessoas achando que full body é ali uma divisão milagrosa, que tá todo mundo falando e não sei o que, mas na prática não é tão bem assim, tá? Então para você que consegue treinar 4, 5 vezes na semana, não diria que é das melhores opções. Num contexto geral aqui e levando em consideração quem treina só 3 vezes na semana ou quem só quer treinar 3 vezes na semana,
eu acho que é legal e por isso eu vou colocar em B e não vou colocar mais baixo, tá? Porque assim, novamente, quem consegue treinar mais de 3 vezes na semana não faria full body. Agora a gente vai para essa divisão de treino que chama Torso Limbs. Também é uma divisão popularizada ali de fora que está chegando no Brasil. Teve muita gente que me pediu para comentar um pouquinho sobre essa divisão, tá? Torso Limbs em português seria tronco e membros. Ou seja, em um dia você treina o seu tronco. Então, você treina ali o seu peito, costas e abdômen, tá? Isso seria o tronco, beleza? Tronco. E aí, membros seria o quê? Deltoide, bíceps, tríceps, quadríceps, posterior de coxa e glúteo. Seriam os seus membros do corpo, tá? Por que eu vou dizer que não é tão interessante assim? As pessoas estão superestimando um pouquinho essa divisão. O treino de membros ele vai ser um treino muito maior do que o treino de tronco, sabe? Então, pô, vai ficar um pouco desequilibrado isso daí. Imagina você que está tentando ali realmente melhorar os seus membros inferiores, tendo que treinar agachamento, ali um stiff, uma extensora e uma flexora, e tendo que fazer também deltoide, bíceps e tríceps. É difícil, né? Então, assim, para alguém que realmente não está se importando tanto com membros inferiores, é uma divisão que te possibilita treinar mais membros superiores, né? Te dá mais espaço para treinar membros superiores, mas ainda assim eu acho que é uma divisão um pouco desequilibrada, porque o treino de peito e costas ele vai acabar sendo menor do que esse treino todo de membros, né? Então por isso eu vou colocar ali na letra B, tá? Talvez até colocar em C, na verdade. Eu vou colocar em C, tá? E aí para finalizar esse vídeo, a nossa gigantesca, a nossa pô, maravilhosa push pull legs upper lower ou upper lower push pull legs, tá? Essa divisão é sensacional, beleza? Eu vou ter que rasgar elogios a ela aqui, porque realmente vejo que é uma divisão que em muitos contextos ela se encaixa, ó, ela se encaixa como uma luva, entendeu? Então assim, pô, é muito boa essa divisão de treino. Então como que funciona ela, tá? Você vai juntar aqui um push pull legs, então empurrar, puxar inferiores, aí você vai descansar, vai ter um treino de superiores, inferiores, descansa. Ou você pode começar com o upper lower, né? Superiores, inferiores, descansa, push, pull, legs, descansa. Por que eu acho que ela é tão interessante assim? Primeiro ponto, você vai treinar todos os músculos do corpo 2 vezes na semana. Ela consegue corrigir, entre aspas, um pouquinho daquele problema do upper lower, porque você tem mais um dia para treinar membros superiores aqui. Você acaba treinando membros superiores 3 vezes na semana, né? Então isso te gera um pouquinho mais de espaço para aumentar um pouquinho o volume de séries para membros superiores. E você consegue também colocar alguns exercícios a mais para membros superiores. Então você consegue ter essa possibilidade de ter mais padrões de movimento, ter mais variedade de estímulos. E ainda assim você vai ter 2 treinos completaços de perna, tá? Você também treina sinergistas em cada dia. Então, no dia que você está treinando tal coisa, você está descansando dos outros músculos. Você consegue ter 2 dias de descanso quebrando a sequência de treino. Então, assim, pô, ela é muito boa. É muito boa, tá? É claro, para contextos específicos, que de repente a pessoa está querendo realmente priorizar mais tal músculo e não está querendo priorizar tanto tal músculo, então quer desacelerar tal músculo em detrimento de outro, talvez essa divisão não seja tão boa, tá? Porque realmente ela é muito equilibrada, ela vai fazer com que o seu corpo todo seja muito bem trabalhado. Mas assim, como a gente está falando num contexto geral, se você tem 5 vezes para treinar na semana e principalmente se você consegue colocar um descanso na quarta ou quinta e outro no domingo, puta, essa divisão é sensacional. É a divisão que eu tenho feito atualmente. Muitos alunos do Science Club hoje em dia fazem essa divisão e assim, ela é simplesmente excelente, principalmente se ela for bem estruturada. Por isso, ela estará aqui em primeiríssimo lugar no S-Tier. Rapaziada, então para trazer uma conclusão, tá? Eu espero que vocês tenham entendido ali aquela introdução, porque de fato, essa lista aqui, ela pode variar um pouquinho de acordo com cada contexto individual. Além disso, essas são divisões populares.
mas existem ali uma infinidade de divisões de treino que podem fazer sentido. Existem adaptações dessas próprias divisões de treino que podem ser muito inteligentes também. E inclusive, deixo aqui o convite para você que quiser o direcionamento do Science Club, o melhor acompanhamento que você poderia ter de treino e dieta para realmente buscar a melhor estratégia para o seu contexto, para os seus objetivos, para a sua rotina. Entra para o Science Club, você não vai se arrepender, te garanto. O link para você conseguir fazer parte do Science Club vai estar embaixo aqui do vídeo, beleza? E convido todos vocês a debaterem, tá? Ideias nos comentários, trazerem as suas perspectivas, de repente os contextos de cada um de vocês e por que faria sentido tal divisão e não tal, enfim. Pode crer? Espero que tenham curtido bastante o vídeo. Tamo junto e não esquece, na Growth, cupom Ciência. Tamo junto.